Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente, Arthur é anunciado oficialmente pelo Palmeiras, está de volta ao clube e com um status bem diferente. A pergunta é, será titular? Vamos analisar esse retorno do Arthur, que estava no Bragantino, o Arthur Victor. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ele está de volta, Arthur, camisa 10 do Red Bull Bragantino, agora retorna ao Palmeiras, ao clube que o formou. Apesar dele ter iniciado o seu processo de categoria de base, de profissionalização no Ceará, ele finaliza isso no Palmeiras, ascende ao grupo profissional e não recebe muitas oportunidades, porque o Palmeiras vivia um outro período, uma outra época, em que hoje a gente vê muitos jovens sendo aproveitados no time de cima. Isso não acontecia quando o Arthur subiu. Então ele não recebeu tantas oportunidades assim, tem 10 jogos apenas disputados pelo Palmeiras. Foi emprestado ao Bahia, se destacou, voltou. No momento que poderia ser utilizado, ele foi negociado com o Red Bull Bragantino, que ofereceu um bom valor na época, 6 milhões de euros pela sua contratação. E aí o Palmeiras acabou negociando. O Palmeiras tinha o hábito, o Palmeiras era muito mais mercadológico do que nessa era Abel Ferreira e também do Anderson Barros. Na gestão Alexandre Matos era uma política diferente, contratava muito, vendia jogadores, enfim, e o Arthur nunca conseguiu se firmar, também pela idade, Então, quando ele vai ao Bahia, ele já ganha uma maturidade bacana, quando ele vai ao Bragantino, aí sim, ele acaba se tornando um grande jogador, especialmente no período que lá estava o Claudinho, hoje no Zenit da Rússia, seleção olímpica, campeão olímpico com a seleção brasileira, e um jogador muito valorizado na Europa e que muitos clubes brasileiros gostariam de contar. O Claudinho arrebentou no Bragantino, primeiro numa Série B e depois quando o clube disputa a Série A, e aí faz um ano muito bom, chegando à final da Sul-Americana e tudo mais. O Arthur, pelos lados do campo, começou a despontar. Pela sua finalização, pela sua jogada pessoal, pela sua arrancada, pela sua vitalidade, um jogador de muita habilidade técnica, e aí começou a corresponder e chamar a atenção. E aí agora, quando ele retorna ao Palmeiras, primeiro com as informações para a gente entender de que forma o negócio aconteceu. Ele assina por 5 temporadas, até 2027, dezembro de 2027, no valor de 8 milhões de euros. Então, o Palmeiras vendeu por 6, comprou por 8. Primeiro porque a gente tem uma defasagem inflacionária aí, de 2020 para cá. Segundo, é óbvio que o jogador se valorizou, para muitos um péssimo negócio. Poxa, o Palmeiras vendeu um jogador por um valor abaixo e teve que comprar o mesmo jogador por um valor acima. Tem essa questão cambial, essa questão financeira que ela, enfim, muda de uns anos, quando os anos se passam, claro que não nessa faixa, mas a gente precisa entender também o mercado. O Arthur se valorizou no Bragantino, não era o mesmo jogador que foi ao Bragantino e que o Palmeiras está contratando agora. Depois você tem que entender a lei da oferta e da demanda. O Arthur, pela sua característica, se tornou um jogador muito visado. O Bragantino recusou recentemente uma proposta de 10 milhões de dólares por ele, do futebol do Catar, porque o jogador não quis ir. E aí o Arthur entendeu que ele tinha a possibilidade de fazer um outro bom negócio, seja no mercado interno ou até mesmo para um outro clube intermediário na Europa, pela idade que tem, pelo jogador que ele se tornou. Muita gente vai ficar com a última imagem, porque ele não jogou tão bem assim contra o Água Santa, que ele não vinha jogando bem nos últimos jogos. O Bragantino não fez um bom campeonato paulista, um campeonato que enchesse os olhos. Mas aí eu vou dizer uma coisa, o time não está ajudando. O Arthur individualmente é muito bom jogador, mas ele realmente foi prejudicado pela equipe, que mudou, saiu o Barbieri, chegou o Pedro Caixinha, perdeu vários jogadores, agora contratou o Sacha do Galo exatamente para repor essa ausência do Arthur, mas o Arthur ficou sendo a referência técnica do time, ganhou a camisa 10, mudou até o seu posicionamento, mas ele não conseguiu corresponder, digamos assim, isoladamente, num time que era muito mais coletivo e que hoje acabou dependendo da individualidade do Arthur. O Arthur agora chega num Palmeiras, e é importante a gente analisar esse aspecto, que está muito bem ajustado pelo Abel Ferreira, que está constantemente disputando títulos e que tem um coletivo muito forte. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. O Arthur não chega para ser um salvador da pátria, um protagonista isolado. Poxa, num time que tem o Rony, seleção brasileira, Dudu, Rafael Veiga, você não vai ser a principal estrela. Tem o Endrick, que ainda não aconteceu no profissional, e vale lembrar, ele tem só 16 anos. O Endrick ainda vai
corresponder, porque ele já fez isso no profissional na temporada passada. Talvez sem aquela pressão, né, de ser o titular, o fazedor de gols. Quando ele entrava nos jogos, ele já correspondia. Ele já estava jogando mais do que todos os outros do elenco. Então o Endrick também está ali buscando o seu espaço, cada vez mais. O Giovani, uma joia que ascendeu esse ano. E o Arthur vai entrar dentro desse contexto. Eu acho até que o Arthur, ele pode ser, mesmo que seja na questão numérica, também em característica uma reposição ao Gustavo Scarpa. Porque o Palmeiras também contrata o Richard Rios, não necessariamente para ser uma reposição ao Danilo, mas para fazer a segunda função. E aí o Zé Rafael pode continuar sendo o primeiro, ele tem outras possibilidades de primeiro homem, mas o Richard Rios chega para ser uma reposição ao Atuesta, que está machucado, ao Gabriel Menino, quando não puder jogar, enfim, ao Jailson, que até agora não deu resposta. O Richard Rios chega nesse setor. E o Arthur, inicialmente, dentro do modelo tático do Palmeiras, a gente imagina ele aberto pelo lado direito, com o Dudu pela esquerda, o Rony centralizado ali de 9, né? Zé Rafael, Menino e Rafael Veiga. Pronto, esse é o time do Palmeiras. Mas o Arthur, mesmo que a gente coloque ele dentro desse escopo, que numa posição que estava o Bruno Tabata, por exemplo, eu acho que o Arthur ele pode fazer muito próximo do que o Scarpa fazia, saindo da direita, vindo para o meio, centralizando com a perna esquerda para poder finalizar, para poder tabelar com o Rafael Veiga, para poder esperar a ultrapassagem do lateral, para poder ter a profundidade, como muitas vezes ele teve no Bragantino, mesmo pelo lado direito, para encontrar jogadores, porque ele tem assistências, ele tem o passe vertical, ele é um jogador pensador, ele evoluiu demais. Então eu acho que o Arthur ele vai agregar muito ao Palmeiras. Se a gente imagina que o Arthur do Bragantino vai chegar ao Palmeiras, é quase isso. É um Arthur que vai chegar num contexto muito favorável, porque é muito melhor você chegar num time que disputa títulos, que está bem ajustado, que tem um ótimo treinador, do que você chegar num time bagunçado para ser a grande estrela, por exemplo. Então o Arthur vai se beneficiar, imagino eu, disso, dessa ida ao Palmeiras ou dessa volta ao Palmeiras, e o Palmeiras muito com o Arthur. Quando a gente fala em mercado, poxa, o Palmeiras pagou 8 milhões de euros por um jogador que era dele e já vendeu. De novo, você não encontraria, minha opinião, um jogador do nível do Arthur, com a idade do Arthur, com as características do Arthur, por esse valor, seja no mercado externo e muito menos no mercado interno. O Arthur se tornou o principal jogador dentro do futebol brasileiro para reforçar os grandes clubes. Eu ouso a dizer que o Arthur seria titular em todos os clubes da Série A, todos, inclusive o Flamengo, inclusive, na minha opinião, será no Palmeiras. Pode não ser nos primeiros jogos, porque daqui a pouco o Abel vai priorizar lá o Giovani, o Breno Lopes, que está, enfim, recebendo mais oportunidades agora, mas naturalmente o Arthur vai conquistar essa vaga, porque ele joga mais do que os outros, porque ele sim pode fazer um ataque com o Dudu e o Rony. Ou daqui a pouco ele começa com o Endrick, o Arthur vai entrando no segundo tempo, mas quando a gente olha para o banco do Palmeiras e a gente vê que volta e meia, né? Agora eles estão machucados, né? Mas o Abel precisava recorrer a Bruno Tabata, Atuesta, Jailson, Breno Lopes, Flaco Lopes. Falta, né? Falta qualidade para você mudar jogo. É que esses caras também se beneficiam de jogar no Palmeiras, que é um time ajustado, num contexto muito favorável. Então, mesmo assim, esses caras ainda correspondem. Só que individualmente, a gente sabe que falta qualidade quando você troca um titular por um reserva. Então precisava reforçar também o seu elenco. Mesmo que o Arthur não seja titular, você agora tem uma qualificação maior no seu grupo de jogadores, nos seus reservas, pode ser assim, mas eu ainda acho que ele vai brigar por uma titularidade. E você? Acho que foi um baita reforço. Para muitos não foi um bom negócio, mas eu discuto isso porque eu acho que não tinha como fugir dentro de uma necessidade de mercado, necessidade de reforços, e o Arthur volta para o clube que o formou. É uma história bonita até, né? Ele surge, se profissionaliza, não recebe muitas oportunidades, busca o seu espaço fora e agora retorna para, quem sabe, né, continuar fazendo história com o Palmeiras, fazer muito mais histórias individualmente, né, ele como jogador agora representando o Verdão. O que você achou? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!